chega diante do Senhor e diz: mestre, o que devo eu fazer para alcançar o reino, para ser salvo? E ali o Senhor diz os mandamentos, citando: obedeça a pai, obedeça a mãe, não mate, não furte. E ele vai dizer no final: tudo isso eu já faço, é da minha adolescência que aprendi. Então o Senhor Jesus olha para ele e diz: agora vai e vende tudo o que tem e segue-me. A palavra vender aqui não quer dizer simplesmente a pessoa abrir mão, mas está falando da questão da renúncia, renunciar. E segue-me. E a Bíblia diz que o coração dele pesou, muito se entristeceu, porque era dono de muitos bens, e não queria renunciar àquilo. Lucas capítulo 14, 25 diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse, que ele chega diante do Senhor e diz: mestre, o que devo eu fazer para alcançar o reino, para ser salvo? E ali o Senhor diz os mandamentos, citando: obedeça a pai, obedeça a mãe, não mate, não furte. E ele vai dizer no final: tudo isso eu já faço, é da minha adolescência que aprendi. Então o Senhor Jesus olha para ele e disse: agora vai e vende tudo o que tem e segue-me. A palavra vender aqui não quer dizer simplesmente a pessoa abrir mão, mas está falando da questão da renúncia, renunciar. E segue-me. E a Bíblia diz que o coração dele pesou, muito se entristeceu, porque era dono de muitos bens, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você vê que a multidão acompanhando Jesus, Jesus vendo aquela multidão, volta-se para eles e começa a trazer ali um ensinamento acerca do que é necessário para que esses o sirvam verdadeiramente, para que se torne discípulo deles verdadeiramente. Então ele diz que se aquele que quer vir, porque é um querer, não é um forçar, não, nós temos uma escolha, nós temos a escolha de querer viver aquilo que Deus tem para mim ou não. Amém, querido? De querer ver a mudança, a transformação daquilo que Deus tem para fazer na minha vida ou não. Deus, se alguém quer, diz: vim após mim e não aborrecer. Então entenda que o primeiro princípio de nós querer servir a Deus está nos dizendo que muitas das vezes você não vai conseguir, agradar todos que estão à sua volta. Agradar muitos que estão à sua volta. Porque muitas coisas na sua vida serão direcionadas por Deus. Muitas das coisas serão contra as tuas próprias vontades. Mas é onde nós dissemos: Senhor, que o Senhor faça a tua vontade em minha vida, que morra eu e que viva o Senhor. Então muitas coisas serão direcionadas por Deus. Então isso vai, diretamente dizer que se eu decidir seguir a Deus, Deus vai dizer: a primeira coisa que você precisa entender é que você não vai conseguir agradar todo mundo. Não é questão que você não quer, irmãos. O Senhor Jesus falou que nós não iremos conseguir agradar todo mundo. Uns irão de se aborrecerem, mas até esses que hoje se aborreceram ou vão se aborrecer, amanhã, pelo fato de ver os frutos de Deus em sua vida, diga aleluia, irão glorificar a Deus, irão glorificar o Senhor. Porque por mais que nós não compreendemos e não entendemos no começo, mas a obra de Deus, ela é boa e ela é perfeita. Ela é perfeita, querido. Amém? Aleluia. Aí ele continua dizendo: e não aborrecer a si mesmo. A si mesmo. Então você vê que isso implica até mesmo nas nossas próprias vontades, nossos próprios quereres.
E eu já vi muitas pessoas dizer assim: eu sei o que é bom para mim. Na verdade, a Bíblia nos ensina de outra forma, dizendo que Ele que sabe o que é bom para nós, que nós não sabemos. Nós não sabemos, querido. O nosso coração faz planos, mas o coração é corruptamente enganoso, mais do que qualquer outra coisa, é corrupto. Glória a Deus. Você está entendendo até aqui, em nome de Jesus? Então o Senhor, Ele disse: se você quer ser meu discípulo, e não aborrecer irmãos, pai, mãe, né? Ou a sua própria vida, não poderá ser meus discípulos. Você pode ser até alguém que vai simpatizar com Jesus, simpatizante pela igreja. Tem muita gente que tem a simpatia pela igreja. Tem muita gente que tem a simpatia pelo, sabe, o evangelho. Tem muita gente que tem a simpatia. Mas essas pessoas são pessoas ainda que não ainda estão decididas a dar frutos por Cristo, a dar fruto pelo Senhor. Então você pode se tornar uma pessoa simpatizante, uma pessoa que quer seguir a distância, mas tornar-se o discípulo, tornar-se o filho, tornar-se aqueles que vinham, sabe, glorificar a Deus com a sua vida. O requisito, a necessidade, ela vai muito mais além. Glória a Deus. O fato, irmão, de nós sermos salvos pela a graça, não significa que nós não temos que viver uma vida em santificação. Eu sou salvo pela graça, eu sou salvo pela fé. Mas isso não ausenta, isso não elimina, isso não deixa, sabe, de ter valor os mandamentos que o Senhor Jesus deixou. Glória a Deus. Amém? Não é apenas ser fiel em um ato, mas ser fiel em todos os tempos, em todo momento. Quem está entendendo até aqui? Em nome de Jesus. Eu quero falar para você algo que me abordaram. Um jovem senhor, bem sucedido em sua vida. Ele me aborda esses dias e diz: pastor, eu quero compreender algo. Porque eu aprendi que se eu for fiel a Deus e devolver aquilo que o Senhor me pede, ele falava a questão disso referente ao seu dízimo, Deus me abençoará. Só, pastor, que eu vim vivendo umas bênçãos, só que ultimamente a minha vida tem entrado, sabe, num inclino muito grande, uma decaída muito grande. E eu não entendo porque eu continuo sendo dizimista. Eu falei: calma, vamos orar, vamos conversar. E nesse período da conversa e desta oração, ele deixa entender que há muitas coisas, há muitas áreas em sua vida que ele estava mal resolvido. Em casa, na família, sabe, em questão com esposa, filhos. E eu disse: mas para aí, o que está te travando está aqui. Ele falou: mas para aí, aonde entra a minha parte do ser fiel a Deus? E Ele abrirá a janela dos céus e me abençoará. Eu falei: entenda uma coisa, que o fato de você ser fiel ao Senhor não isenta você de obedecer os outros mandamentos. Se eu não me engano, em Mateus, o Senhor diz: não seja somente fiel ao dízimo do cominho, a disso, mas em todas as coisas obedeça ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Porque nós não podemos ser um cristão, uma pessoa que achará: eu fui para a igreja, eu dei uma cesta básica, eu fiz uma caridade, e isso me faz ter, promovido diante do Senhor. Não, irmão. Deus se agrada com a sua oferta, Deus se agrada com os seus atos, mas Deus tem muito mais prazer no teu coração com sinceridade diante dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmão, por mais que a igreja vai se deliciar, por mais que as pessoas vão ficar felizes, sabe, com o que você apresenta, mas afinal de contas, e você? Será que ninguém, sabe, olha para o seu valor? O que a sua vida significa, o que a tua alma significa? Porque simplesmente eu tivesse, sabe, falando: olha, isso, aquilo, para que você pudesse vencer ou prosperar ou entregar o seu melhor. E a tua alma? E a tua vida? E o teu ser? Será que a sua alma não vale perante ao Senhor? Então você somente dar os talentos, só dar aquilo que você tem,
E a sua alma, ao final de contas? E a sua vida, ao final de contas? Quem está compreendendo até aqui? Glória a Deus. Então, o fato de nós sermos salvos pela graça não significa que não temos que nos esforçar para viver uma vida de santificação diante do Senhor. Viver uma vida de retidão diante do Senhor. Glória a Deus. E como eu iniciei isso dizendo que a renúncia é uma das coisas que às vezes, sabe, nos coloca contra a parede. Porque você vai ver dentro da palavra do Senhor um jovem rico, que ele chega diante do Senhor e diz: mestre, o que Deus veio fazer para alcançar o reino, para ser salvo? E ali o Senhor diz os mandamentos, citando: obedeça pai, obedeça mãe, não mate, não furte. E ele vai dizer no final: tudo isso eu já faço, desde a minha adolescência que aprendi. Então o Senhor Jesus olha para ele e disse: agora vai e vende tudo o que tem e segue-me. A palavra vender aqui não quer dizer simplesmente a pessoa abrir mão, mas está falando da questão da renúncia, renunciar. E segue-me. E a Bíblia diz que o coração dele pesou, muito se entristeceu, porque era dono de muitos bens, e não queria renunciar àquilo. Você está entendendo isso? Sim ou não? Eu quero entrar nesse tema aqui hoje dizendo, irmãos, trazer para você dois exemplos, a questão de Pedro e Eliseu. Você acha que Pedro renunciou totalmente tudo o que ele tinha? Pedro, o apóstolo Pedro, você acha que no início ele renunciou totalmente tudo o que ele tinha? Não, porque a Bíblia me revela em João capítulo 21, se puder acompanhar comigo, por gentileza. João capítulo 21, e versículo 1 em diante diz assim, ó: depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos, não reconhecendo que era ele, perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão. E Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao quê? Ao mar. Olha só, depois de tudo que eles tiveram vivido com o Senhor, depois da morte, crucificação do Senhor Jesus, e que as lutas vieram, Pedro, por passar pelos momentos difíceis, ele voltou a ser o que um dia ele foi: pescador. Você está entendendo? Em nome de Jesus? Sim ou não? Então, Pedro, ele não renunciou totalmente o que ele tinha, simplesmente ele deixou o barco na ilha, ele abandonou o barco, e foi. Diferente de Eliseu, que a Bíblia diz que quando Elias passou por ele, passou um manto sobre ele, e ele disse: deixa-me. Eu vejo onde está, para que possa colocar na telão para você ver. Em nome de Jesus. É 1 Reis, não é isso? E eu não lembro o capítulo, se é 19, versículo 19, 21. 1 Reis 19. Quando Elias passou por ele, passou um manto nele, e ele disse: deixa-me. Esse manto, quer dizer que ele sentiu a presença, que ele foi tocado por Deus, e ele estava decidido em querer seguir e fazer aquilo que certamente Deus tinha confirmado no coração dele, que era para ele fazer.
E diz: deixa-me primeiro despedir dos meus pais, deixa eu beijar a minha mãe. E ali ele foi, e ele pegou a junta de boi que ele tinha, ele pegou as carroças, queimou, e cozinhou o boi que ele tinha, e deu ao povo para comer, e se foi. Aqui nós vemos dois tipos de pessoas: aqueles que simplesmente abandonam, e se algo der errado eu volto. Mas aquele que simplesmente estão decidido, que queima as carroças, que queima os boi, e diz assim: eu nunca mais voltarei a ser o que um dia eu fui. Então hoje nós estamos dentro de uma igreja que muda a ver, nós vemos pessoas que estão abandonando coisas, mas não renunciando totalmente. São pessoas que estão querendo seguir com Cristo, mas se algo der errado metido na caminhada, ela pensa: eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou fazer aquilo que um dia eu já fiz. Eu vou trabalhar naquilo que um dia já trabalhei. Quem está entendendo até aqui? Você está entendendo isso? Sim ou não? Porque Pedro voltou a ser o pescador que um dia ele foi. Sendo que Jesus já tinha dito: você não vai ser mais pescador disso, mas será pescador de homens. Mas ele não queimou o barco, ele simplesmente abandonou, deixou lá. E no momento que as coisas apertaram, ele voltou e tornou pegar o barco e virar novamente aquele pescador que um dia ele foi. O que muitos hoje nós temos, sabe, visto dentro da igreja, uma complicação, é que são pessoas que ainda não renunciaram totalmente, mas simplesmente deixaram em algum lugar. Diz assim: se der errado ou se não der certo, eu volto. Eu tomo aquilo para mim de novo. Quem está entendendo? Você está entendendo isso? E não é isso que o Senhor quer que você viva. O Senhor quer que você possa verdadeiramente queimar as carroças, matar os bois e dizer: para aquela vida nunca mais eu volto. Aquele tipo de pessoa nunca mais eu serei. Amém? Glória a Deus. Irmãos, não é fácil. Eu digo para você que o meu primeiro dia de convenção, Deus trabalhou comigo de uma forma tão maravilhosa que Ele me tirou do lugar onde eu estava, para me tratar, para me sarar, me limpar. Eu fui para outra cidade, mas quantas e diversas vezes eu senti desejo e vontade de retornar para a casa da minha mãe, que eu sabia que tinha um quarto e uma cama me esperando, que tinha um chuveiro quentinho para mim tomar banho, sendo que neste lugar eu tomava banho na pia. Eu pegava uma sacola, que não tinha aquele travador da pia, eu botava a sacola para não vazar água na pia, e uma coquinha de margarina, e eu tomava banho ali. Não tinha colchão, eu juntava 2 cadeiras de plástico e deitava nela. De madrugada elas abriam e eu caía. E não foi apenas um dia, 2 dias, mas foi meses ali naquele lugar. Mas eu carregava dentro de mim uma coisa, eu sentia vontade, falei: Senhor, eu não vou voltar desse jeito. Eu prefiro que o Senhor me mate aqui hoje, mas eu não quero voltar para minha casa, porque eu saí de lá ouvindo uma coisa e dizendo: eu sei que isso não vai durar muito tempo. Isso é só uma farsa sua. Eu sei que você daqui a uns dias está aí de novo. Mas eu estava decidido, irmão, do caminho que eu queria seguir. Eu queria seguir com Cristo, eu queria seguir com Jesus. Eu queria colocar minha vida aos pés dele e nunca mais eu voltar para o barco que um dia eu deixei. Porque eu queimei ele. Não tinha mais barco para me andar, irmão. O que o Senhor Jesus tem falado para nós esse dia, que nós temos que queimar os barcos que nós deixamos na ilha, irmão. Nós não podemos ter um segundo plano. Nós só temos um em nossa vida, que é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa única direção, é o nosso ponto seguro. Ele é o único lugar que nós temos para ir, o único lugar que nós temos que nos voltar é para o Senhor.